Shalom, shalom! Hoje é dia 5 de agosto do ano de 2022 e pelo calendário judaico estamos no dia 8 do mês Ave 5782. Estamos aí à tarde com a Torá, trazendo a Parashá semanal e por isso vamos em frente. Hoje é o sexto dia para o Shabat e portanto nós estamos aí nos preparando para entrar no sagrado dia do Shabat, logo mais ao pôr do sol. Então, pela graça bendita de Hashem, estamos aí para completarmos mais uma semana, à luz dos olhos de Hashem, à luz da sua Torá. A nossa Parashá semanal é Devarim, é o início do quinto e último livro desse ciclo dos estudos de Torá, ok? E hoje nós vamos para a nossa sexta aliá, nossa sexta leitura da semana. Estamos aí com a preparação para o Shabat e, portanto, o acendimento das luzes de Shabat de hoje, será, melhor dizendo, às 17 horas e 26 minutos. É a preparação para o acendimento das luzes também, ok? Hoje nós temos diante de nós a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, que nos fala a princípio sobre bondade, realmente sermos agraciados por aquilo que é bom, que Deus concede a nós. Mas isto cai do céu assim? Será? Vamos ver. E também nós temos aí, na continuidade da nossa aliá, a respeito da posse da terra prometida, e a mensagem que o Rebbe nos traz como mensagem final, com referência a essa conquista, nos fala sobre unidade. Então, quando nós falamos sobre, juntos somos mais fortes, esse juntos precisa ter o nome adequado, que é unidade. E aí nós vamos ver a respeito disso daí, o que o Rebbe nos fala a respeito de unidade, ok? A palavra inicial, que é sobre bondade. Então o Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, ele diz assim: uma meditação para quando as coisas ficarem difíceis. Normalmente, quando as coisas ficam difíceis, muitas vezes as pessoas perdem o norte, perdem a noção, perdem a bússola, o GPS entra em parafusos. Então o Rebbe diz assim, para esses momentos difíceis, então faça a seguinte meditação, que diz assim: o mundo foi criado com bondade. Então Deus, quando criou realmente o mundo, todo o universo, ele criou com Hesed, bondade, benevolência. E o bem supremo para o homem é ele não se envergonhar, mas se sentir como um sócio na execução do plano divino. Então, vejam bem, o mundo Deus criou com bondade. Dentro desse aspecto, o bem supremo do ser humano é não passar vergonha, vexame. Porque realmente, qualquer pessoa que passa vexame, vergonha, ele fica em parafusos, É que nem peixe fora d'água, não sabe o que faz, enfiar a cabeça dentro de um saco e sair andando, Então, o bem supremo do ser humano é não ser envergonhado, Então, essa é uma realidade. Ninguém quer ser envergonhado, correto? Continuando. Então, mas se sentir como sócio na execução do plano divino. Ou seja, não tem coisa melhor para o ser humano do que ele se sentir um sócio de Deus. E Deus nos convida para sermos sócio dele, Então é uma questão de nós aprendermos, de nós realmente estarmos conhecendo o projeto de Deus, os sonhos de Deus, e através da Torá, que é nesta forma que nós conhecemos o projeto e o sonho de Deus, é que nós podemos realmente termos a verdadeira sabedoria e executar, certo? Na sequência, o Rebbe diz assim:
o pão gratuito para nós é o pão da vergonha. Esta é a natureza do homem. Ou seja, o pão gratuito, ou seja, aquele famoso negócio, eu cruzo os braços e a coisa cai do céu. O milagre cai do céu. Outra coisa, né? A pessoa, o pão gratuito, né? Ela recebe algum benefício sem ter mérito, sem realmente ser merecedor daquele mérito. Então isso é chamado o pão da vergonha, ok? Sabe aquele negócio, muitas vezes você já observou, né? Você vê por aí nos meios sociais, nos meios esportivos, nos meios políticos, né? As pessoas têm muito e elas ganham gratuitamente mais riqueza ainda, né? Não merece, aliás, não precisa e muitas vezes nem merece, né? Por quê? Porque vemos aí, né, dentro do próprio meio social, esportivo, político e companhia limitada, né, muitas pessoas sendo, entre aspas, né, recompensadas com bens sem ser digna para tal. É o pão gratuito, é o pão da vergonha. A própria pessoa sabe que não merece, todo mundo ali em volta sabe que não merece, todo mundo que está assistindo vê que aquela pessoa não merece mesmo, mas o sistema, né, quer assim, então entrega lá o pão da vergonha para aquela pessoa, um prêmio que aquela pessoa não é merecedora, né? Agora, quando acontece algo semelhante e a pessoa é merecedora, então todos falam, né? Não, essa pessoa valeu a pena ganhar, ela merece mesmo. Então há um reconhecimento, aí já não é o pão da vergonha, né? Mas é o pão pelo mérito, ou seja, a benevolência, a bondade, a recompensa, ela veio por mérito. Então a pessoa mereceu ganhar o referido prêmio, ok? É dentro desse sentido. Então, na conclusão, o Rebbe diz assim: por isso, nada de bom vem sem esforço árduo. E de acordo com o esforço, se pode saber a colheita que será obtida no final. Então aqui o Rebbe, na conclusão deste ensinamento, ele traz exatamente dois aspectos realmente para a vida do homem. A recompensa no aqui e agora, neste mundo físico, no mundo da ação, o mundo asiá, e também dentro do aspecto espiritual no mundo vindouro, o Olam Rabá, a vida eterna. Então, dentro nesse sentido que o Rebbe diz, primeira coisa, nada de bom vem sem esforço árduo, seja para o aqui e agora, ou seja para o Olam Rabá. Nada é de graça. O que vem de graça é o pão da vergonha. A pessoa não é merecedora, entendeu? E sem esforço árduo, nada de bom vem. Então o pão da vergonha não é coisa boa. Por isso que é o pão da vergonha, né? E o pão da vergonha, ele realmente traz esse nome, vergonha, imerecedor de receber alguma coisa. Entendeu? Então, nada de bom vem sem esforço árduo. Ou seja, se a pessoa não se esforça, não espere nada de bom. Essa é a realidade. A pessoa cruza os braços e quer que os milagres aconteçam. Não vai acontecer milagre. As pessoas cruzam o braço e falam que Deus é obrigado a abençoá-la e dar resposta a tal petição que ele fez. Não vai acontecer. A pessoa cruza os braços e fala: Deus tem que fazer chover milagres. E Deus não vai fazer chover milagres. Nada de bom vem sem esforço árduo. Se você realmente quer recompensa, quando aqui fala, né, o primeiro detalhe que nós precisamos estar focados, o que é bom?
é aquilo que realmente traz a você shalom, com todas as ramificações do shalom, e bem-estar. Ou seja, shalom, que você seja feliz, abençoado, protegido, saudável, que você tenha sucesso em tudo que você fizer, que você venha se sentir realmente feliz, a verdadeira felicidade. Shalom é que você realmente sinta-se realmente em paz com Deus, com você mesmo e com as pessoas à sua volta. Então esses são alguns aspectos das ramificações de shalom. E bem-estar. Bem-estar é que você realmente tenha tranquilidade, serenidade e seja vencedor em todos os aspectos que você se propõe a fazer. Porque você estará fazendo aquilo que é agradável a Deus. Então, para o teu shalom e bem-estar, sem esforço, não vem não. Pode. Vai ser mais fácil um burro falar, como aquele que falou com Bilã. Vai ser mais fácil um burro falar do que você ver isso daí. Entendeu? Então, o que é bom é aquilo que permanece. É aquilo que traz para você o verdadeiro shalom e bem-estar. Então, esse é o primeiro aspecto. Então, nesse sentido, né, sem esforço árduo, nada de bom vai acontecer. E de acordo com o esforço que você faz, você pode saber a colheita que você poderá tanto angariar para aqui e agora, o mundo de Asiá, e como também para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Quais são as recompensas que estão reservadas para o Olam Rabá, o mundo vindouro? São aquelas recompensas que este mundo, da forma que está nessa configuração atual, ele não consegue suportar o tamanho das bênçãos que você merece, através dos seus esforços árduos. Então é reservado, depois da redenção final com Mashiach, é reservado essas grandes recompensas, porque na configuração que haverá na redenção final com Mashiach, então de fato vai acontecer o quê? O mundo ele vai poder suportar realmente a dimensão da bênção celestial que se derrama sobre você. Ok? Então, amados, é isso daí. Sombra e água fresca é para os preguiçosos. Né? Então, essa é a questão aí. É só você refletir sobre isso. Por isso o Rebbe diz, né? Para os momentos difíceis, faça esta reflexão. O que significa isso? Que a dificuldade que você está passando é para que você precise lutar de forma árdua, porque o que Deus está mostrando para você não é a questão negativa da adversidade, dos momentos difíceis. O que Deus quer mostrar para você é realmente algo sublime, superior, muito, muito, muito superior daquilo que você está vivendo naquele momento. Então, as recompensas, ela vem através de um trabalho árduo. Então, os momentos de dificuldade, as provas, os testes, é exatamente isso. Para você poder angariar grandes bênçãos para o aqui e agora e para o Olam Rabá também. Então, reflita sobre isto. Baruch Hashem, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'hakol ya'abed baruch. O nosso Shalom hoje, né? O nosso Shabbat Shalom vai para as seguintes pessoas, familiares e comunidades. A Lídia Moreste de Oliveira, o Juari, Belém do Pará, o Cristiano Souza Nascimento, a Eliana Ferreira, Nova Friburgo, cidade serrana, Rio de Janeiro, a Edjane Ribeiro, Recife, Pernambuco, Joel Silva, 63, Canoas, Rio Grande do Sul, Ana Emília, Nádia Oliveira, Rio de Janeiro, Marinalva Nascimento, Márcia Ricardo, Anderson Bezerra, da cidade de Maranguape, no Ceará, Radames Nunes, da cidade de Boa Vista, a capital de Roraima, Ivan Grimberg, São Paulo, capital,
Edilene Cardoso Rios e o seu marido Joel Barbeiro Rios, de Montemor, São Paulo. Benedito Neyman, Denis Ferreira Mació, Alagoas. Maria Luísa Costa Silva, o Ivo Maciel de Santarém, Bahia, aliás, Pará, Santarém é no Pará. Carlos Cordeiro de Prudentópolis, Paraná. O Paulo Alberto Tanque, São Paulo, capital. Cleuso e a sua esposa Elissandra Rodrigues. Belmiro Lício Ribeiro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Cláudio Cortez de Jataí, Goiás. Péricles Luiz Cunha. A Maria Polete Maria Polete Alvim, de Vila Velha, Espírito Santo. Maria do Carmo Lourenço Avelino, Novo Gama, né, lá de Brasília. O David Silva e a esposa Elaine de Paula, Belo Jardim, Pernambuco. O Valdomiro Marques, a Marineide Laia, Rio de Janeiro. A Júlia Ruth Mendietas, ela é de Venado Tuerto, lá na Argentina. A Raquel Binas, de São Paulo, capital. A Neiva Oliveira, né, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Osair Leal, de Feira de Santana, Bahia. O Arnaldo Silva, Piauí. A Maria Hassig, Alessandra Sato de Souza, né, de Pinhais, Paraná. A Elci Reginato, Porto Seguro, Bahia. A Marisa Cunha, Campina Verde, Minas Gerais. E hoje o nosso Mazal Tov, pela passagem do aniversário, vai para o nosso querido João Mularex, né? Ele é o marido da Luciana Mularex, né? Eles são administradores do grupo do Facebook Monoteísmo Raiz. Eles moram na cidade de Natividade da Serra, lá no Vale do Paraíba, ok? São Paulo, né? Então o João Mularex, né, está hoje fazendo aniversário. Então, aqui à tarde com a Torá e os demais amados, né? Mazal Tov ao João Mularex, a ele, toda a sua família e os seus projetos, né? Com muitas bênçãos da parte de Hashem, proteção, saúde, vida longa, e que Hashem dê dia a dia respostas positivas, né? Às vossas preces, aos anseios seu, da sua família e dos seus projetos aí, monoteísmo raiz, aí em Natividade da Serra. Então, ao Joel Mularex, o nosso Mazal Tov, com todas as maravilhosas bênçãos de Hashem. Ok? Baruch Hashem por isso daí, né? Estamos aí com a Inês Martins, aqui de Pirajuí, a nossa região de Bauru. A Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. O Roberto Andrade, Paraguaçu Paulista, né, interior de São Paulo, Baruch Hashem. Então, amados, hoje nós estamos no 6º dia para o Shabat e, portanto, ao pôr do sol de hoje, nós adentramos no sagrado dia do Shabat. Hoje também, né, nós estamos agora até o pôr do sol, no dia 8 do mês Ave. A partir do pôr do sol de hoje, até o pôr do sol de amanhã, nós estamos no dia 9 de Ave, que é conhecido como Tisha B'Av, o 9º dia de Ave, onde as maiores tragédias aconteceram na história do povo judeu. Então, portanto, como o Tisha B'Av cai no Shabat, então o jejum do Shabat, aliás, o jejum de Tisha B'Av, ele vai começar amanhã, antes do pôr do sol, às 17h47, e vai até o domingo às 18h11. Isto é, para os judeus que farão o jejum especificamente. Então, essa é uma ordenança direta para o nosso irmão mais velho, o povo judeu.
o jejum, né, de Tisha B'Av. Amanhã, exatamente por causa do jejum de Tisha B'Av, que o nosso irmão mais velho estará fazendo, então não tem a Havidalah. A Havidalah ela vai acontecer no domingo, às 18 horas e 11 minutos, ok? Então, no domingo, às 18 horas e 11 minutos, tanto o mundo judaico como os Menino estarão fazendo aí a Havidalah, né? Nessa Havidalah, só tem as bênçãos do vinho, né? O Pri Hagafen, e a divisão, né? Dos 6 dias comum para o 7º dia para os 6 dias comuns, né? Então, somente aquela bênção da separação que é feita na Havidalah do domingo, né? Então, a bênção das especiarias aromáticas não são feitas no domingo, por quê? Porque as bênçãos das especiarias aromáticas, elas são especificamente para o encerramento do Shabat, por causa da alma adicional, que ela vai embora junto com o Shabat. E as especiarias aromáticas é para realmente confortar a nossa alma, né? Exatamente desse momento da separação do 7º dia para os 6 dias comuns, né? Então essas especiarias, elas refletem um conforto, um consolo, porque a alma adicional de Shabat vai embora junto com o Shabat, ok? E como no domingo não é Shabat, né? Então não se faz a bênção das especiarias. Então somente, né, faz a Havidalah normal, ok? Tem o acendimento da vela, né, para fazer o apagar, né, com o vinho ou o suco de uva, né? Faz as preces normais, com exceção das especiarias aromáticas, né? Então o Bnei Noach não faz, né, juntamente com o povo judeu, não faz as bênçãos das especiarias, apenas as preces do vinho, né, ou do suco de uva, né, e a separação do dia, né, que é a separação da Havidalah, que será feita no domingo, ok? Então, nesse aspecto aí. E também no domingo, né, nós vamos justamente pela questão de Tisha B'Av e o jejum, né, de Ave. Então, no sábado, né, amanhã e no domingo, então, à tarde com a Torá, ela não estará tratando especificamente do estudo de Torá, porque Torá, ela simboliza alegria, e Tisha B'Av, ele exatamente traz para nós a tristeza das grandes tragédias na história do nosso irmão mais velho, o povo judeu. Então, para amanhã e domingo, nós estaremos falando mais sobre Tisha B'Av, as tragédias que aconteceram neste período, né? Vamos estar falando sobre essa questão toda nesse sentido aqui, ok? E ao mesmo tempo, né, falando um pouco sobre a visão do terceiro templo, né, para os dias de Mashiach, ok? E também, né, com referência ao Tisha B'Av, né, nós teremos a leitura do livro de Erra, mais conhecido como Lamentações de Jeremias, né? Então nós faremos a leitura do livro de Erra, Lamentações, ok? Justamente para estarmos focados dentro deste aspecto aqui. Tisha B'Av, o 9º dia de Av, onde as maiores tragédias se abateram sobre o nosso povo, o nosso irmão mais velho, o povo judeu, ok? Baruch Hashem. Então, justamente por ser o irmão mais velho, nós ficamos condoídos com ele, né? Então, como nós não fazemos jejum, nós fazemos tzedakah, então nós estamos, né, arrecadando a tzedakah para podermos enviar
aos nossos rabinos na Sinagoga 7, né? Sinagoga Chabad do Brooklyn, em São Paulo, ok? Então, aqueles que quiserem somar conosco, né? Na descrição aí da live tem o Pix e os dados bancários. Quem não tiver o Pix, que queira somar, apenas nos envie o seu comprovante para que nós possamos aí saber que se trata de Tzedakah para Tisha B'Av, ok? Para a gente poder aí fazer a nossa prestação de contas específica sobre o caso em si, tá bom? Ok, então vamos aí em frente para a nossa sexta leitura de hoje, onde nós temos aí a continuidade sobre a questão da posse da terra prometida e também a palavra final do nosso Rebbe, que nos fala sobre a questão de unidade, né? Ou seja, dando uma antecipada, né? Sem a unidade, o povo judeu não teria conquistado a terra prometida, ok? É isso daí. Leocádia Pereira, né? Leocádia Pereira é de Colombo, né? A região perto de Curitiba, Paraná, ok? Baruch Hashem, né? Quem mais está por aí, manda um shalom aí, fala o nome da cidade, para que eu não fique trocando mudando as pessoas de cidade. Né? Então, manda aí o shalom aí para a gente poder, né? Olha lá, Genesi Tolentino dos Santos, Londrina, Paraná, Baruch Hashem. Dessa vez não troquei o seu endereço, tá bom, Genesi? Baruch Hashem aí. Aí a Leocádia Pereira também confirma, né? Colombo, próximo a Curitiba, Paraná. Vamos ver se eu não mudei ela de cidade também, né? Baruch Hashem aí. Né? Então, vão colocando aí o nome da cidade de onde você está, para a gente não mudar você de endereço. A Maria Isabel Gouveia, de Lucélia, interior de São Paulo. O Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo. Baruch Hashem, ok? Mas tem mais gente por aí, manda o shalom aí. E a cidade, tá bom? Olha lá, Leocádia Pereira, exato, né? Colombo, próximo a Curitiba. E também aí, Leocádia, não mudei o teu endereço. Baruch Hashem. Então a nossa sexta leitura está hoje no capítulo 2 de Deuteronômio, a partir do versículo 31, vai até o capítulo 3, o versículo 14, onde nos fala aí exatamente sobre a questão das terras, né, que foram sendo tomadas, né, como posse da terra prometida, e as 7 nações que ali estavam, né, saíram derrotadas diante disso daí. Vemos aí também, né, amados, que durante a batalha ali, houve momentos em que o sol, ele milagrosamente ficou parado, para que a batalha fosse concluída. Também os despojos, né, foram feitos, né, das cidades que iam sendo vencidas, né, e também as riquezas materiais, né, foram fazendo parte aí do inventário do povo judeu, né, nesse sentido aí. Então temos aí também que a cidade de Gileade, né, onde nós vemos aí que foi tomado também pelo povo judeu, né, o verso 36, desde a fronteira sul até o território, isto é, Aroer, que fica à beira do estreito de Arnon, e a cidade que fica no estreito até a sua fronteira norte. Gileade, não houve sequer uma cidade comunal que fosse forte demais para nós. Deus, nosso Deus, deu-nos tudo. Então esse é o versículo-chave para a reflexão que o Rebbe traz para nós sobre unidade. É esse daqui, o versículo 36 do capítulo 2. Gileade, não houve sequer uma cidade comunal que fosse forte demais para nós. Deus, nosso Deus, deu-nos tudo, ok? Então o verso 37 nos fala que para não se aproximar da terra dos amonitas, que não é o tempo de conquistá-la. O capítulo 3 nós entramos aí sobre a questão do
do povo que foi contornando para o lado norte, em direção a Baxã, e Og, rei de Baxã, saiu ao encontro, né, para guerrear contra o povo judeu, e então, né, nesse momento aí nós temos o relato em que Moshe, segundo o Talmud, e também nós vimos lá atrás, Moshe ele teve medo, né, de enfrentar o gigante Og, porque ele achava que naquele momento o gigante Og ele poderia ainda ter, né, a proteção pelo mérito de ter ajudado Abraão, né? E por causa desse mérito ele achava que o mérito de Abraão poderia estar protegendo e ele não poderia vencer o gigante Og. Mas aí Deus disse então a Moshe, né, não temas, pois entreguei em tua mão a ele e todo o seu povo e sua terra, e lhe farás como fizesse a Sihon, rei dos Amoritas, que habitava em Heshbon, que foi conquistado. Então, quando Deus ele responde à prece de Moshe, então ele vai para a guerra, fica tranquilo, confia na promessa e na palavra divina e sabe que pode vencer o rei Og, como de fato assim ele o fez, né? Diante disso daí, nós temos aí, né, que eles conquistaram tantos despólios, né, espólios da guerra, e foi somando cada vez mais, né, a questão dos despojos, né, durante a guerra nas cidades que iriam passando. Então, né, o capítulo 3, verso 7 fala, né, que eles desprezaram todo o gado e outros tipos de despojos, né, das cidades, mas não desprezaram o ouro e a prata. As demais questões eles desprezaram tudo, com exceção do ouro e da prata. Assim tomamos naquele tempo a terra das mãos dos reis dos Amoritas, que estavam do lado oriental do Jordão, desde o rio Arnon, no sul, até o monte Hermon do norte, né? Então todas as cidades que estavam do lado oriental, que é dentro de Canaã, a terra prometida, foram tomadas. E aquelas terras ali dos Amonitas, que estavam do lado leste, né? Ou parte ocidental, também conhecida assim, antes do rio Jordão, antes da terra prometida, esta possessão está para os dias de Mashiach, ok? Então, dentro do verso 9, né, nós temos aí a grande estima que as nações não judias tinham pela terra de Israel, é exemplificada pelo fato de que cada uma insistia em designar o Monte Hermon à sua maneira, ou seja, cada povo tinha uma forma de se expressar com referência ao Monte Hermon, né? Então, alguns exemplos são que alguns o denominavam como o Monte Sion, os sidônios chamavam de Monte Hermon, o Monte Hermon de Monte Sirion, e os amoritas chamavam também, né, de Monte Senir, que significa o Monte da Neve, né? Então a terra de Sihon e de Og compreendiam todas as cidades da planície que Sihon conquistara de Moabe, todo Gileade e todo Baxã, indo ao leste até Salha, e incluía Edrei, uma das cidades reais de Og em Baxã. Então a força de Og é atestada pelo fato de que somente Og, rei de Baxã, restou do remanescente dos Refaim, né? Que eram os grandes, gigantes, enormes, muito fortes, etc. e tal, né? Então, dentro desse aspecto aqui, por exemplo, Og, ele era tão grande e pesado que não podia dormir em cama de madeira. A sua cama tinha que ser uma cama de ferro, e ela não está, diz, né, e ela não está preservada na cidade de Irabá dos Amonitas, para que todos possam vê-la. Teve 9 cúbitos de comprimento e 4 cúbitos de largura, medida não pelo cúbito padrão, mas o comprimento de um braço, caso
em que já seria bastante grande. Então, a cama de Og, ela tinha aproximadamente 4,3 metros de comprimento e a sua largura compreendia 1,9 metros de largura, ou seja, quase 2 metros de largura e de comprimento 4 metros mais 30 centímetros, né? Era a cama de Og. Então imagine um gigante de 4 metros de altura, né? Então, e repartir essa terra da qual nos apossamos naquele tempo, tendo sido conquistada a Sihon e Og, como segue: dei a terra para o norte de Aroer, que fica à beira do estreito de Arnon, e metade do mundo de Gileade e suas cidades, as tribos de Reuven e Gade, né, que foram essas conquistas ali antes de passar o Rio Jordão, né? Então ficou para Ruben e Gade. E também, né, o resto de Gileade e todo Baixã, sendo o último reino de Og, a meia tribo de Menaxê, todo o território do palácio real, chamada de terra dos Refaim, que Deus prometera a Abraão. Então, como Deus prometeu a Abraão, se cumpriu aqui neste momento, ok? E a metade da tribo de Menaxê passou a fazer parte ali. E Air, filho do bisneto de Menaxê, foi e tomou todo o território do palácio real de Og e conquistou mais terras, indo até as fronteiras dos Gershuritas e dos Mahratitas. Esse território compreendia cidades e aldeias, visto que não tinha filhos, e Air chamou as aldeias de Baixã por seu próprio nome, aldeias de Iair, né? Como se denominam até os dias atuais, né? Então aqui nós encerramos a nossa sexta aliá, e como palavra final vamos ficar então com aquilo que o Rebbe Menachem Mendel traz para nós, né, no sentido prático e também espiritual, com referência à aplicabilidade da palavra para as nossas vidas. A Vânia Ivonete Maria da Silva, Recife, Pernambuco, também chegando por aí. Shalom, shalom. Então vejam bem a palavra do nosso Rebbe, baseado nesse versículo chave aqui que nós falamos, né, anteriormente, né, o versículo 36. Não houve sequer uma cidade comunal que fosse forte demais para nós. Deus, nosso Deus, deu-nos tudo. Então, exatamente de acordo com isso daí, que não havia nenhuma cidade forte demais para nós. Então aqui o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, o justo da nossa geração, ele nos diz que a unidade social, ela protege a sociedade do perigo. Então, se uma sociedade ela se envolve com todas as questões sociais de forma justa, e está dentro da última lei dos Benei Noach, né, estabelecer tribunais de justiça, tem as suas ramificações, e dentro desse aspecto, de forma resumida e simples, tudo seja feito dentro de uma justiça correta, né? Então, por isso, toda a sociedade, né, ela realmente se unindo dentro de uma justiça social correta, então isso protege contra todo e qualquer perigo. Então é importante a unidade social, a sociedade estar unida dentro de um padrão correto de justiça, ok? Então os reis emoris, conscientes disso, tomaram medidas para unir os seus súditos contra a ameaça da invasão do povo judeu. Contudo, a capacidade de união de uma sociedade depende do quanto seus membros possam negar os seus egos individuais, a egolatria, para se submeter a um objetivo comum. Deus espera que o povo judeu se submeta de forma absoluta à sua missão divina, que é de fato o objetivo comum. E para isso,
nos dá a capacidade de fazê-lo. Então, até aqui, o que nós podemos visualizar é exatamente o quê? A capacidade de união, uma união íntegra de uma comunidade, de um povo, de uma sociedade, ela está baseado em não ter espaço para a egolatria. Se o ego de alguém falar mais forte, está comprometido o todo. Entendeu? Então, aqueles que se unem dentro da comunidade, aqueles que se unem dentro da sociedade, eles precisam ter uma unidade social justa. A justiça, ela tem que estar baseada na palavra divina, na vontade divina, porque a missão divina é a base para que haja uma unidade social adequada. E aí não tem espaço para egos do fulano, do beltrano e do cicrano. Mesmo o líder local, ele é um líder que estará junto com toda a comunidade, negando o ego e em unidade com a missão divina. E a missão divina, essencialmente, é transformar esse mundo para ser a moradia de Deus. E isso começa realmente estabelecendo justiça social. Por isso que todo movimento judaico e todo movimento Bnei Noach precisa sempre estar conectado com questão de justiça social, mas sem o ego, no sentido de egolatria. Querer aparecer, é nesse sentido que nos fala. Então, quando não tem espaço para a egolatria, o ego das pessoas, eu fiz, em vez de dizer nós fazemos, e então realmente a coisa vai dar certo. Caso contrário, permanecer o eu fiz, eu faço, então já começa a comprometer a unidade geral daquela comunidade, etc. e tal. Então não pode ter espaço para isso. Então, dessa forma, os Emoris, eles tentaram, né, o seu rei, ele tentou, né, a liderança dos Emoris, tentou fazer uma unidade do povo para poder lutar contra o povo judeu e vencê-los. Porém, eles não conseguiram, por quê? Porque eles podiam estar juntos no batalhão, mas eles não tinham unidade, o mesmo pensamento, as mesmas emoções, todas elas direcionado para a missão divina, o propósito divino e não o individual. Então, por isso, tornaram-se fracos. E nesse sentido, nada havia de demasiadamente forte para nós. Então, vemos aqui o imenso poder inerente à unidade judaica e a necessidade de fomentá-la na maior medida possível. Isto é, especialmente, né, dentro desse sentido aqui, é algo que precisa ser alimentado, fortalecido no nosso dia a dia. Não de vez em quando, é dia a dia, é momento a momento. Isto é especialmente importante porque, como nos ensinam os sábios do Talmud, o nosso atual exílio, falando especificamente dentro do campo real judaico, é o resultado de um ódio sem sentido e da desunião dentro do povo judeu. Então vejam bem, focados na segunda destruição do segundo templo, no ano 69 da nossa era comum, o fato deu-se exatamente por causa disto. Quebrou-se a unidade do povo judeu naqueles dias. E então o que prevalecia? O ódio de um para com o outro sem sentido. Assim como também a desunião foi muito forte. O próprio judeu roubava o judeu. Agrediam mais fracos. Não havia unidade. O povo se corrompeu.
Então, segundo os nossos mestres e a própria história, né, do nosso povo judeu, fala exatamente essa questão na época da destruição do segundo templo. A falta do amor ao próximo foi o que mais arrebentou com a unidade naqueles dias. E o povo ficou fraco por causa disto. Então, por isso, amados, aqui a grande lição que fica para nós aqui: não havia uma cidade sequer que fosse demasiadamente forte para nós. Nós precisamos aprender com o erro do passado para não cometermos os mesmos erros na história atual. O povo judeu está se corrigindo com isso. Os Benei Noach estão entrando nesse bonde que já está andando, e nós precisamos rapidamente estarmos aprendendo realmente com os erros do passado, do nosso irmão mais velho, para que não venhamos cometê-los na atualidade. Então, nós, Benei Noach, precisamos ter unidade, união, estarmos reunidos, mas unidos. Não adianta estar reunidos sem união, sem unidade. Por isso, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica é exatamente para afunilar toda esta realidade e fazer prevalecer o quê? Levítico 29, aliás, Levítico capítulo 19, verso 18. Ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Então, por isso, os Benei Noach, seja em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar fora do Brasil, precisa ter unidade. Precisamos estar procurando conhecer a Torá, os seus mandamentos, as 7 leis universais, estarmos com o mesmo pensamento, a mesma unidade, focados no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, nosso rabino, líder, é o Rav Yaakov Geranstad. Ponto. Esta é a nossa base. Esta é a nossa orientação. E aí, junto com o nosso Rav Yaakov Geranstad, então, ele dando orientação para que você possa estudar, assistir vídeos, áudios, ouvir sobre estudos da Torá e coisas semelhantes de rabinos A, B ou C. Se o rabino Yaakov Geranstad orientou, então faça. Ele não orientou, não faça. Continue com o Rav Yaakov Geranstad. Quais os rabinos que eu posso ouvir? Quais os rabinos que eu posso estudar com eles? Então aí nós precisamos sentar com o nosso rabino Yaakov Geranstad e anotar quais são os rabinos que nós podemos, sem sombra de dúvidas, estarmos aí enriquecendo o nosso monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Há vários rabinos, né? O momento, nós vamos trazer aqui já uma lista, né, posteriormente, dentro desse aspecto aí, tá bom? Vamos ter essa lista junto com o nosso Rav Yaakov, né, para que nós possamos realmente compartilhar com os amados sem cometermos alguma falha nesse sentido, ok? Mas pode deixar que logo, logo nós estaremos aí trazendo essa lista para cada um, para nós aqui, para que você possa ter tranquilidade nesse sentido aqui, ok? Então lembre-se desse fato: a unidade é a única força que nós podemos adquirir juntos, né? Termos unidade, termos o mesmo pensamento, procurarmos termos os mesmos sentimentos. Dessa forma nós estaremos o quê? Intelecto e coração. Ou seja, mente e coração, razão e emoções, andando em equilíbrio, sem se perder durante a jornada, ok? Então, por isso, amados, é importante unidade.
Não importa o que eu quero, importa o que está dentro da unidade, para juntos estarmos formando um corpo chamado Benei Noach, no Brasil e no mundo. Estarmos juntos nesta unidade. Monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. É buscar esta unidade no nosso dia a dia. Desta forma, fica certo esta questão. Não há nada demasiadamente forte para prevalecer diante de nós. Ok? A você, família e comunidades, um Shabbat Shalom. A partir do pôr do sol, entramos literalmente no Tisha B'Av, o 9º dia de Av, né? Então são momentos de, apesar que não vamos fazer o jejum, né? Mas nós vamos, né, entrar numa consciência mais meditativa, né, por assim dizer, refletindo sobre esses dias, o 9º dia de Av, né, para que a gente possa aí, realmente, junto com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, estarmos sim entristecidos, mas lembrando, e nós vamos ver isso amanhã e no domingo, né, que estaremos ainda dentro do aspecto de Tisha B'Av, né, como é Shabat a partir do pôr do sol, não se faz o jejum, então o jejum de Tisha B'Av vai ser na sequência do sábado para o domingo, né? Antes do pôr do sol do sábado, o povo judeu entra em jejum literalmente e vai até domingo às 18h11, né? Onde terá a Havidalah, o encerramento, então, de todo o aspecto de Tisha B'Av. Porém, os nossos mestres falam que nós podemos sim tirar algo bom desse momento difícil e trágico. E nós estaremos vendo isso amanhã e domingo, ok? Então, Shabbat Shalom, um dia bem, com muita reflexão de Tisha B'Av, e que nós possamos aí realmente termos cada vez mais a visão para esta última hora, né, do profeta Isaías, onde nós estaremos focando bastante durante a próxima semana. O terceiro templo e os dias de Mashiach. Shabbat Shalom, até amanhã.